Bom, boa noite. Meu nome é Maria Luísa e eu vou fazer a resolução da questão 1 da prova de recuperação de grafos. Bom, a questão 1 pede o quê? Use o código graph.har, que foi disponibilizado, e faça um vídeo explicando para que servem os atributos das classes aresta.java, grafo.java e vértice.java, e como eles estão relacionados para que o programa funcione corretamente. Então, baseado nisso, vamos lá resolver o exercício 1. Bom, o programa aqui vai funcionar da seguinte forma. A classe grafo, grafo, ela é composta pelo quê? Por uma lista de vértices, certo? Um array list. E esse array list, essa lista de vértices, vai armazenar todos os vértices que existem nesse grafo, certo? Então, essa é a parte do grafo.java. Agora, a gente vai para o vértice.java. O vértice, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele é composto por um nome, por uma lista de arestas, uma lista de vértices e o vértice anterior, do qual ele veio. A lista de arestas, essa lista aqui, chamada de adjacentes, ela vai servir para quê? Para guardar as arestas que estão ligadas nesse vértice e também que podem percorrer, podem ser utilizadas para percorrer o grafo. A lista de vértices chamada caminho, ela serve para quê? Ela vai servir aqui para determinar qual a direção correta a ser seguida a partir daquele vértice específico, aquele vértice. Então, esse vértice vai fazer o quê? Esse vértice vai fazer o quê? Ele vai se ligar aos outros vértices através desta lista, desse array list. Esse é o vértice.java. E agora a gente vai para aqui, para o aresta.java. Por fim, a gente tem o quê? A aresta é composta por um vértice destino, certo? Chamado fim. E o peso dessa aresta, certo? Ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para calcular a distância percorrida no caminho do grafo. Uma aresta vai sair de um vértice e chegar no outro, certo? E esse vértice destino vai ser guardado na variável fim para determinar quais são essas possibilidades. E assim, esse programa vai conseguir calcular o quê? Vai conseguir calcular o caminho do grafo através dessas classes. Bom, agora vamos para a questão 2. Ainda usando o código graph.har, cria um botão ciclo, que ao ser clicado, irá verificar se existe algum ciclo no grafo criado. Se existir um ciclo, será exibida a mensagem sim. Se não existir um ciclo, será exibida uma mensagem não. Bom, então agora a gente vai fazer a resolução desse exercício 2 aqui, da prova de recuperação. Bom, aqui nós temos o quê? Temos o botão ciclo. E esse botão ciclo vai fazer o quê? Bom, vamos clicar 2 vezes aqui no botão ciclo. Ele vai levar a gente para a linha 271, Que ele vai criar o quê? Nessa linha 271, a gente vai ter o quê? Uma variável do tipo booleana, que a gente chama o quê? De tem ciclo. E nessa tem ciclo, a gente vai armazenar o quê? O retorno da função ciclo no grafo, que no caso eu criei dentro da classe grafo. Aí aqui, se o valor da variável for true, eu vou mostrar a mensagem o quê? Sim, tem ciclo, que significa que o grafo forma um ciclo. Se não, ele vai mostrar o quê? Não tem ciclo, que significa que o grafo não vai formar o quê? Não vai formar um ciclo. Bom, aqui eu estou no grafo.java. Aqui na minha linha 71, eu tenho o quê? Eu tenho a definição da minha função. Nesse caso, eu apelidei de ciclo no grafo. E essa função vai me retornar o quê? Ela vai me retornar true ou false, certo? Aqui na minha linha 72, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma lista de string. O
que no caso eu apelidei de cores, certo? Para eu realizar o controle dos vértices. E dentre as três cores, né? Dentre as cores, a gente vai ter três opções, certo? A gente vai ter o branco, para representar o vértice que ainda não foi visitado. O cinza, para representar que o vértice já foi visitado, mas ele ainda está aberto, certo? E o preto, para representar que o vértice, ele está o quê? Ele está fechado. Bom, aqui na minha linha 82, eu vou percorrer por todos os vértices do grafo através desse for each, certo? E para cada um desses vértices, eu vou adicionar o quê? A marca branco na minha lista de cores. Ou seja, eu estou inicializando todos os meus vértices e dizendo o quê? Dizendo que eles ainda não foram visitados, certo? Bom, continuando. Aqui na linha 88, eu vou percorrer novamente por todos os meus vértices, mas dessa vez eu vou utilizar o quê? Um for padrão, certo? Um for padrão. Para eu ter controle sobre o quê? Sobre o índice desse vértice. Aqui, na linha 90, eu vou fazer uma verificação. Primeiro, eu vou selecionar o elemento da lista de cores nessa posição específica. No caso, na posição I, certo? Caso a marca seja preto, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o vértice já foi fechado. Aqui na minha linha 94, caso ele não entre na condição anterior, ou seja, na condição de preto, eu vou alterar o valor da cor para quê? Para cinza, certo? Nessa posição e aqui, entenderam? O que vai significar o quê? Vai significar que o vértice está aberto. E eu vou fazer isso através do quê? Do método set do meu ArrayList, certo? Bom, continuando. Aqui na minha lista, linha 98, vou fazer outra verificação. E eu vou chamar a minha função busca profundidade, passando o valor I e a minha lista de cores, certo? Se a função retornar 1, significa o quê? Que existe um ciclo aonde? Um ciclo no grafo. Bom, eu criei essa outra função para separar o quê? Para separar as funcionalidades e não ficar uma função bastante grande, sabe? Então, agora eu vou explicar o que essa função faz. Bom, aqui na linha 106, eu tenho a definição da minha função, que a gente falou que era a busca de profundidade, que ela vai receber como parâmetro um inteiro, certo? E esse inteiro aqui. E ele vai representar o quê? A posição do vértice na lista de vértices, certo? E recebe também a lista de cores que foi criada anteriormente. Essa função vai me retornar o quê? Vai me retornar um inteiro 0 ou 1. Aqui na minha linha 108, eu estou criando outra lista com todos os vértices que compõem aquele grafo. O grafo, exatamente igual a outra. Bom, aqui na linha 111, eu vou criar uma linha com todas as arestas, o quê? Arestas adjacentes, certo? Do vértice na posição recebida, o quê? Como meu parâmetro. Aqui na linha 114, eu vou percorrer por todas as arestas da minha lista de quê? Da minha lista de adjacentes aqui, ó. Na linha 116, eu vou pegar a posição do vértice destino daquela aresta específica. E a aresta, ela vai apontar para quê? Vai apontar para um vértice destino, que a gente chamou o quê? A gente chamou aqui de fim.
E eu vou pegar a posição desse vértice na minha lista de quê? De vértices totais. Aqui na linha 119, eu vou fazer uma verificação. Eu vou selecionar o elemento da linha de cores nessa posição aqui específica. E na posição que eu acabei de pegar na linha, aonde? Na linha 116, certo? E caso a marca seja o quê? Seja preto, não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Por que que não vai acontecer nada? Porque o vértice já foi o quê? O vértice já foi fechado, então não vai acontecer nada. Na linha 124 aqui, eu vou fazer outra verificação. Eu vou selecionar esse mesmo elemento da lista de cores nessa posição que eu peguei aonde? Novamente, na linha 116. Caso a marca seja cinza, ele vai retornar o quê? Vai retornar 1. Ou seja, o vértice já tinha sido visitado. Ou seja, significa que ele formou um ciclo. Caso ele não entre em nenhuma das condições acima, eu vou alterar o valor da cor para quê? Para cinza, nessa mesma posição. O que significa o quê? O vértice ele já foi visitado e ainda está aberto, certo? Bom, logo após isso, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a minha função recursivamente. Eu vou passar a posição do vértice destino, certo? E aí, o vértice destino vai fazer todo o processo novamente. Mas agora ele vai utilizar o quê? A posição do vértice destino do quê? Da minha aresta. Se retornar 1, significa o quê? Vai significar que ele encontrou um ciclo. Bom, e aqui, saindo do loop, certo? Caso não tenha encontrado nenhum ciclo, eu vou alterar a cor para quê? Eu vou alterar a cor para preto, na posição recebida como quê? Como parâmetro nessa função. Isso, então, vai significar que o vértice ele vai ser fechado, certo? E eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o valor 0.